altogether mystery. It's not even in symbol or nothing. We just... Aquilo era absolutamente e totalmente um mistério. Aquilo não estava nem mesmo em símbolo ou nada. No, it's thundered, that's all. And Não apenas sabemos que aquilo trovejou, é tudo. now in studying this, don't forget, E agora, estudando isso, agora não se esqueça. Sunday morning, we omitted the healing service because of having the answers. Agora, domingo ou domingo de manhã, nós suprimos o culto de cura por causa das respostas To the people's questions. às perguntas das pessoas. Now, I want you to have a question on these 7 seals. Agora, eu quero que vocês tenham perguntas sobre os 7 selos. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Grande Criador, estamos certos que os seus eleitos estão sob seus cuidados e para eles o Senhor dá a conhecer o mistério de sua vinda, as revelações que por milhares de anos ninguém sabia, mas nos dias da voz do 7º anjo, todas estas coisas foram reveladas. Ajuda-nos a crer na palavra, a manifestar esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A semente real de Abraão. Irmão Brana diz, 108 da mensagem Abraão restaurado. Se eu lhe dissesse que eu tinha o espírito de John Gilliger, você esperaria que eu estivesse ou que eu tivesse 2 grandes revólveres. Se eu tivesse seu espírito. Se eu tivesse o espírito de um artista, você esperaria que eu pintasse quadros de ondas ali fora, apanhasse aquelas grandes ondas e as pintasse. Se eu tivesse
o espírito de um artista, eu poderia fazer isso. Se eu tivesse o espírito de um mecânico, eu poderia ouvir seu carro e lhe dizer o que havia de errado com ele. Se eu lhe digo que eu tenho o espírito de Cristo, então faço as obras de Cristo. Amém? Você não pode crer em mim? Ora, creia nas obras. Creia que Deus o enviou. Porque se eu não me uno a organizações e coisas, você não deseja crer nisto por causa daquilo, então creia nas próprias obras e se salve. Isso é correto. Amém. E tem hora que você não dá valor, era como mecânico. Não podia dar valor a um homem de gravata chegando perto dele, quando ele estava consertando um carro. E ele trocava uma peça e entrava no carro, tentava fazê-lo funcionar e a coisa não estava boa. E aquele homem de gravata estava ali por perto. Depois que o mecânico lutou bastante e não conseguiu, o homem de gravata chegou e disse: olha, tira essa peça aí, troca por uma nova. O mecânico parou, deu uma olhada, disse: eu que estou sujo de graxa, sou mecânico, não estou conseguindo, esse de gravata vai saber. Assim ele fez, obedeceu, trocou a peça, entrou no carro, deu partida, ele pegou. Quem é você? Vocês lembram quem ele era? Ninguém lembra? O engenheiro da General Motors. Por certo, de gravata. Foi ele quem fez o carro, ele quem desenhou aquele carro. Então ele sabia. E o irmão Branham que conta isso. Agora, foi Deus quem desenhou a era do Filho do Homem. Ele que sabe. Tira isso, põe isso. É complicado para quem não entende. Mas tem que tirar, tem que pôr. Aí você tem que ouvir agora a Jesus Cristo. Você tem que saber o que Ele falou. Você tem que obedecer sua palavra. Que não adianta nada falar, Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Você pensa que você fica assim para Jesus: oh, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te quero. Jesus, eu tenho trocado todas as coisas do mundo pelo Senhor, porque o Senhor é tudo para mim. Então por que você não me obedece? Eu sou tudo na sua língua, mas você não me obedece. Muitas vezes nós somos assim. Falamos que falamos e amamos. Por que não fazeis a minha vontade? Se me amam, então faça a minha vontade. Isto é o eleito. Bom, eu não espero, e nem você espera, que o William Branham tivesse 2 revólveres. Não esperamos que o William Branham viesse ensinar-nos a boxear, porque ele foi um boxeador bom. Me parece que ele ganhou mais de 50 vezes. Se Deus não tivesse entrado em cena para ele apanhar, talvez ele não ia pregar essa mensagem, porque ele já estava famoso como boxeador. Mas nós não estamos aprendendo a boxear.
Nós não estamos aprendendo com o irmão Brana a tirar, que o irmão Brana não errava, a certa distância, ele mirava no olho, pegava no olho. Ele era um bom atirador. Mas nós não estamos aqui para ter o espírito do irmão Brana, boxeador, atirador, pescador. Mas nós estamos aqui para poder alcançar o espírito de Elias. E irmão Brana mesmo diz que o espírito de Elias é o Espírito Santo. Cristo em mim e em você. O que eu estou querendo é unicamente isso. Tem gente que quer aprender a atirar que não é irmão Brana. Acho que está perdendo tempo. Quer pescar como irmão Brana? Deveríamos se tomar o espírito de outras pessoas. Então, faz com que nós venhamos parecer aquelas pessoas, agir. Tem pessoas, tem senhoras que agem como as artistas, as mocinhas, porque elas veem uma artista, elas não veem uma que está puxando uma carrocinha de lixo com um vestido. Ela, olha que beleza, eu vou fazer um para mim. Não, ela nem importa com aquilo, ela nem gosta de olhar. Mas de um artista se gosta de copiar. A roupa vem sem manga, aí aparece o povo na igreja também, com a manguinha rabicó. Decotado, é o tempo, é o espírito, pega o espírito das artistas. E nós, os homens, é perigoso pegar o espírito dos artistas. E daquilo que você gosta, você começa a pegar o espírito daquilo e começa a brincar no tapa. Porque você gosta daquilo. E nós precisamos, então, olhar para o lado espiritual. Eu não quero parecer irmão Brana nisso. Eu quero parecer irmão Brana quando ele creu no que Deus falou. Mesmo quando ele creu, o que Deus falou era contrário ao que ele cria. Mas se Deus falou, eu mudo. Deus falou, eu mudo isso daqui, porque eu creio em Deus. Brana creu em Deus. Então, se eu posso tomar o espírito que estava em William Brana, não o William Brana, o natural, de atirar, de caçar, de boxear, mas aquele Brana espiritual, que tomou a palavra e cortou todos os demônios com a palavra, que creu na palavra, mesmo ficando sozinho, sem companheiros. Nós não sabemos o que foi o finalzinho da vida do profeta, mas teve momentos na vida dele que não foi bom, momento de luta, porque todo homem tem isso. Foi por isso que ele pregou a fase presente do meu ministério. Ele viu que Paulo teve aquela fase, que Demas o abandonou. Aí ele veio e pregou a fase presente do meu ministério. Agora, ele não estava pregando porque Demas abandonou a Paulo. Ele estava pregando porque Baxter o abandonou. Era isto. Ele estava pregando porque outros ali o haviam abandonado. A fase presente do meu ministério. Então tem fase que você não quer. Você não quer a fase de Cristo na cruz. Você quer a fase de Cristo no monte. Principalmente os montes bom. Porque tem monte que é monte do sofrimento. Não, nesse monte eu não quero subir com Jesus. Eu vou no monte das bem-aventuranças. Aí começa a falar bonito. Bem-aventurado. Vai bem. Mas quando ele chega no monte da transfiguração, que a coisa já muda. Já não é fácil parar sobre aquele monte e ter discernimento
Ou se não, ficamos em cima do monte e formamos uma denominação para Jesus, para Elias e para Moisés. Como Pedro mesmo diz: mestre, é bom ficarmos aqui e façamos uma tenda para Moisés, para ti e para Elias. Aí a voz soou: este é meu filho amado, a ele escutai. Não precisa fazer tenda para mais ninguém. Esquece da tenda de Moisés, da tenda de Elias. Escuta meu filho, escutai-o. Ele eu tenho adotado. Eu tenho dado todo o poder para ele. Eu tenho dado o talão de cheque. Agora eles estão fazendo um negócio desse. Porque o irmão Brana falou que Deus te dá um talão de cheque. Eles estão fazendo um negócio de dar uma folhinha de cheque para você colocar naquele cheque o que é que você quer. Pega uma e diz: eu quero a revelação dos 7 trovões. Pega uma folhinha dessa daí que eles estão dando. Ah, mas a primeira coisa que diz: dor de barriga, dor na coluna, cura do coração. Ah, vocês não sabem pedir. Assina o cheque direito, preencha melhor o cheque direito, que ele já está assinado com a bênção, e nesta era, a bênção maior é a revelação. Irmão Brana diz que é maior do que a cura divina. Mas as pessoas querem cura divina, e Jesus cura. Só que, por que você não põe no cheque: eu quero a revelação do novo nome? Eu quero saber onde aconteceu a visão da tenda. Tem hora que é fácil, você quer saber, lê a mensagem. Pergunta para o irmão Rogério, ele te informa. Mas cada um é para uma coisa, né? Amém. Amém, irmãos? Então, você quer ter o espírito de Brana, que recebeu o espírito de Cristo, recebeu a revelação dos trovões, a revelação dos selos, do novo nome. Ele só não falou assim: o novo nome é isso. É interessante. Ele falou os trovões. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Ele clareou bem isso, mas ele não diz o novo nome é isso. Ele só diz HM, faz parte do nome de Deus. É você agora que vai ter que ajuntar, formar o quadro. E o nome de Deus foi posto num gentil. Aí você tem que procurar e colocar direitinho e saber. É o novo nome. Ali é o novo nome. Porque se a HM faz parte do nome de Deus, não é Jesus. E Jesus não tem HM. Será que deu para entender? As pessoas vão caminhando e vão distanciando da verdade, porque elas não percebem quando Deus está fazendo algo. Mas estava lendo aqui Jeová Jirê, segunda parte. Esta mensagem eu quero ler um pouquinho com vocês aqui. A vida de Abraão, da semente real e a semente natural, e Deus tratando com a semente natural, Deus tratando com a semente real. E Abraão tinha sua semente natural e agora tem a semente real, porque nós somos parte da semente real, que é Cristo, da fé de Abraão. A fé genuína de Abraão não é que gerou o Isaac natural. Aquilo foi o homem natural, aquilo foi uma nação. Mas a fé de Abraão, diz irmão Brana, gerou a Cristo. É o espiritual, a semente real. Cristo, a semente real. Agora, um povo nesse dia final, que crê na mensagem como aconteceu nos dias de Abraão. Este povo também faz parte desta semente real. Amém. 168, Jeová Jirê, segunda parte.
Abraão, depois da revelação, ele viu que aquilo era aquilo. Ele viu aquilo e ele soube que havia um só Deus. Eu queria juntar esse parágrafo 168 com 177. Abraão, depois da revelação, ele viu aquilo e ele soube que havia um só Deus. Depois da revelação. Tem gente aí que depois da revelação, eles arrumaram dois deuses. E se não é dois, eles dividem Deus. William Branham nunca dividiu Deus. Aquilo foi uma confirmação, 177, Jeová Jireh, segunda parte. Por quê? Mostrava que a revelação estava correta. Agora vamos caminhar aqui para nós ver o que era a revelação, porque Deus estava sendo revelado para Abraão ali debaixo do carvalho. Na tenda, Deus estava sendo revelado a ele. E ele viu aquilo, e ele disse: meu Senhor, vem aqui, assenta-se, deixe-me lavar seus pés. Deixe-me fazer uma obra para o Senhor. Agora, ele nunca disse Senhor em minúsculo. E observe, aquilo está em maiúsculo ali. Quando qualquer um sabe isso. Vem, Senhor, maiúsculo, Senhor, Elohim, o todo-suficiente, disse: deixe-me apanhar um pouco de água e lavar seus pés, e dar-lhe um pedaço de pão, então poderá seguir o teu caminho. 169, diz, deixa eu ler o 170, observe, Elohim, o todo-suficiente Deus, observe o que ele fez. 171, agora dois deles começaram, eles ficaram olhando em direção de Sodoma. 172, Jeová Jireh, segunda parte. E ele disse: vocês pensam que eu manterei isto em segredo de Abraão? Uma coisa fina entre Deus e Abraão, entre Deus e o seu povo, entre Deus e a sua semente, entre Deus e a semente real. Eu não vou manter segredo. Deus disse: vocês pensam que eu vou manter segredo para Abraão? Vou deixar ele sem saber o que vai acontecer? Não, para ele eu vou falar. Para os sodomitas eu não falo, mas para ele eu vou falar. Para Abraão eu vou falar. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos profetas, seus servos. Deus não podia fazer nada, Deus não podia queimar Sodoma sem falar para Abraão. Deus devia satisfação para Abraão. Porque Abraão era uma semente dele. Abraão pertencia a Deus. Então Deus não podia queimar Sodoma, queimar o sobrinho de Abraão, pôr fogo em tudo, sem falar com Abraão. Quando ele falou o que ia fazer, aquilo, Abraão se pôs a orar, Abraão se pôs a interceder, Abraão pediu pelo povo. Abraão esperava que tinha pelo menos 50 em Sodoma. Disseram que tem 50 lá, senhor. Se tiver 50 em Sodoma, o senhor vai destruir? Agora, Deus estava tão certo que não tinha 50, que ele falou: olha, se tiver 50 eu não destruo. Aí Abraão continuou na intercessão. 40, 45, 40, 35, 30. Deus disse: se tiver, eu não destruo. Mas não pode. Uma cidade do porte de Sodoma, tanta gente correndo para lá e para cá, religiosos por todo lado. Impossível, não tem 30. Ele falou: vou abaixar até chegar na minha família. A questão é esta, a oração é esta. Eu vou orar até chegar na minha família, eu vou orar até para os meus que estão presos lá, dentro de Sodoma. Se tiver 20, Senhor, eu não destruirei. 15, eu não destruirei por amor dos 15. Senhor, pela última vez, me atrevo a dizer, se houver 10,
Impossível Ló não ter ganhado mais ninguém. Abraão deu uma parada. Impossível Ló não ter ganhado, meu sobrinho não ter ganhado ninguém. Impossível o meu sobrinho não ter muita gente ao lado dele, pois ele é o prefeito da cidade. Impossível ele não ter semeado uma mensagem para aquele povo se apartar da injustiça, do erro. Meu Deus vai destruir aquilo. E Deus me avisa aqui, e eu intercedo pela minha família que está lá em Sodoma. Mas impossível. Deus disse: se tiver 10, eu não destruirei. Irmãos, daqui a pouco, Abraão dá uma olhada para o lado de Sodoma e começa a ver fogo cair do céu. Ele podia falar: mas Senhor, Elohim, não tinha 10? E o meu sobrinho? Eu tenho 318 homens aqui que eu preparei na montanha para me ajudar. O meu sobrinho não tinha 50 que prestava? Não tinha 10? E o fogo caiu. Tem hora que você pensa que tem muita gente, não tem. E lá em Sodoma, era gente que chorava, gemia. Esse era o Ló. Pelo pecado do povo, por ver o pecado do povo, a vida licenciosa que eles viviam. Eles não pode. Chorava, pedia a Deus e nada acontecia. É o lugar que você está. Não vai acontecer. Deus não pode fazer mais nada. É hora de pôr fogo. Era hora de Sodoma arder. Não com o poder de Deus. Ah, se chegasse um crente desses modernos de hoje e colocasse uma placa lá: Sodoma é do Senhor Jesus. É o que eles fazem hoje. Eles pagam caro para colocar placas aí. Franca é do Senhor Jesus. Sodoma é do Senhor Jesus. Não, filho. Não é não, é só do Ló. Não é do Senhor Jesus. E eles estão por todo o Brasil fazendo suas campanhas de oração como Ló, orando, clamando. Muda esses homossexuais, muda essas mulheres, que o valor do casamento caiu tanto, de que homem agora já vive com homem, porque o valor do casamento caiu, não tem valor o casamento. E eles estão querendo formar um casamento entre homem com homem, porque eles querem valorizar essa forma de casamento. Porque o casamento da forma correta que Deus fez, um macho e uma fêmea, lá no Jardim do Éden, para eles já não está bom. O casamento não está bom. E eles querem mudar a maneira do casamento. E Ló está no meio deles. E as igrejas intercedendo. Irmãos, o povo, a noiva não está nem orando por isso mais. Abraão orou pelos seus. Ele foi até 10. Ele foi de 50 a 10. É uma contagem regressiva. Ele orou de 50 a 10. Não encontrou 10. E Deus pôs fogo. Não tinha 10 justos. Irmão Branham veio e disse: Abraão nunca disse se tivesse 10 metodistas, 10 batistas, 10 assembleanos, 10 do tabernáculo da fé, 10 do tabernáculo Branham. Não. Se tiver 10 justos, que você pode ser do tabernáculo aqui, mas não ser justo. Todas as suas ações, suas maneiras de tratamento são com injustiça. Não entende o que é justiça. A mente do povo está poluída hoje. Seus neurônios estão todos contaminados. Porque se o físico está contaminado e o homem já não é o homem que deveria ser, a mulher não é a mulher que deveria ser, então seus neurônios, sua forma de pensar, suas decisões estão todas contaminadas. Todos nós precisamos de Cristo. Cristo na mente, Cristo na decisão, Cristo quando vai falar, Cristo quando vai namorar, Cristo quando vai casar, Cristo quando vai viver.
Mas eles não estão percebendo que tem pouca gente justa. Abraão não achou 10 em Sodoma. Orou, mas não tinha 10 justos em Sodoma. As igrejas todas cheias. Todo mundo cultuando a Deus. Você pensa que aquele povo só vivia no paganismo? Não. Assim como foi nos dias de Ló. Seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Você tem que saber que os dias que nós vivemos aqui, tiram um retrato e dá uma olhada. Sodoma era desse jeito. Tira um retrato de Hollywood, tira um retrato da Inglaterra, onde os atos sexuais são feitos lá na praça, tira um retrato, é a mesma coisa de Sodoma. Mas tira um retrato das igrejas, as igrejas estão cheias, porque já não exige mais mudança de vida, simplesmente é se agregar, é uma loja, você é sócio de uma loja. Não tem vida vivida, Deus não está manifestado ali mais, Deus já saiu dali. É gente da própria família de irmão Brana que sabia que Deus já tinha saído do tabernáculo Brana depois que o irmão Brana morreu. Deus já saiu de lá e eles não sabem. Deus esteve na América, Deus agiu como um americano. Falamos disso já. Ele não matou esquilo além do que podia matar. Ele agiu segundo as leis dali. Deus estava ali. Uma vez que eu disse que Deus falou em inglês, o pregador veio aqui nesse púlpito e disse... Ouvi um pregador uma vez que disse que Deus falou em inglês. Deus não falou em inglês. Deus falou num idioma desconhecido. Se Deus não falou em inglês, então o Filho do Homem não esteve no irmão Brana na América do Norte. Se Deus não falou em aramaico e em grego, Deus não esteve em Jesus há 2000 anos atrás. E se Deus não fala em português hoje, se Deus não está no Brasil, mas Ele está aqui falando em português. Deus está falando aqui entre nós, com facilidade para você saber. Em cada época que Deus trabalha, Ele fala naquela língua. Hoje Ele fala a linguagem da esposa, da cor morena. Oh, você deveria vir do México também para o Brasil, tomar a cor morena, porque até no México o irmão Brana pregou no seu dia. Mas no Brasil o irmão Brana nunca veio. A sua mensagem está aqui, tão perfeita, tão pura, como ele pregou lá. Do jeito que ele pregou, na base da revelação. Isso é revelado. Não é apenas um livro natural, como as pessoas pegam, leem e não muda de vida. Não, isso daqui tem revelação, tem quadro a ser formado de uma forma correta, onde você pega o quadro e forma e põe o HM e dá novo nome. Você pega os trovões e mostra a revelação deles dentro dos 7 selos. Você forma um quadro, está dentro da mensagem do profeta. Você não tem que fazer coisa diferente, você não tem que sair fora da Bíblia. Novo nome está na Bíblia. Novo nome está dentro das eras da igreja. Novo nome estava no profeta do dia. Novo nome está em mim, está em você. Você tem um novo nome. Você não é chamado nem mais de cristão, já te chama de bramita. Queira ou não, você já tem outro nome. Aleluia. Vamos aqui mais um pouquinho. Eu não vou esconder isso. Você acha que Deus ia esconder os trovões lá do povo da América? Não, falou claro. Você pensa que Deus escondeu o 7º selo? Não, o 7º selo Deus deixou ele andar de carro, de avião.
Deus deixou o sétimo selo pegar no rifle. Deus manifestou no sétimo selo e diz: haja esquilo. Você pensa que Deus escondeu? Deus não faz as coisas escondidas, diz o profeta. É a mente obscurecida do povo que não dá conta de ver Deus manifestado. Mas Deus não faz coisas escondidas, com medo, com vergonha. Não, Ele faz as claras, mas só o eleito vê. Aleluia. Aí Deus diz assim: Ele não faz nada até que revele aos seus servos, os profetas, diz irmão Brana. Veio, Ele os fez saber disso, e Ele disse: eu não vou esconder isto. Vendo que ele era bem-aventurado de Deus e que ele irá herdar a terra e assim por diante, sua semente será de outra forma, será pai de muitas nações. Eu não vou esconder isto dele. Eu vou dar-lhe a conhecer. E então ele disse, começou a revelar-lhe. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, era a mesma coisa. Eu posso escutar Deus falar a mesma coisa. Eu não vou esconder os trovões de Brana. Porque ele está mostrando o Elohim daquele dia que revelou tudo para Abraão. E a questão, não vou esconder os trovões de Brana. Ele disse, Abraão, não Abrão. Abraão, onde está tua esposa Sara? Como ele sabia disso? Ora, um dia antes ele era Abrão. O irmão Brana faz um papel aqui, irmão, da mudança do nome, de um dia para o outro. Diz, um dia antes ele era Abrão, mas a hora que Elohim chegou, ele era Abraão. Um dia antes, ele era Abrão. Ela era Sarai, agora ela é Sara. E ele é Abraão. Disse, Abraão, onde está tua esposa Sara? Abraão disse, ela está na tenda de trás de ti. Ele disse, 174, que Jeová Jireh, segunda parte. Eu irei lhe visitar, de acordo com o tempo de vida. E este filho que tem sido prometido está pronto para vir em cena agora. Você irá tê-lo. E Sara, para si mesma, como que riu, disse, eu sendo velha e ter prazer com meu senhor outra vez, e ele sendo velho? Algo assim, que então, porque ela tinha 90 e ele tinha 100, e então agora eu poderia fazer isto novamente? 176. E o anjo, mensageiro, Deus em carne humana, disse, por que ela riu? Se você usar a mesma expressão para o que aconteceu na América do Norte, e o anjo, mensageiro, Deus em carne humana, em William Brana, Deus em carne humana, conversando com a igreja, revelando o mistério que estava escondido. Aquilo foi uma confirmação, porque mostrava que a revelação estava correta, mostrava que aquele a quem ele tinha chamado Elohim estava certo. Irmão, vocês pensam que é fácil você chamar uma pessoa de Elohim sem duvidar depois? E tinha que vir uma manifestação. Ele chamou ele de Elohim sem ver manifestação. Senhor, Elohim, sem ver manifestação. Aí depois começou as manifestações. Aí mudou o nome dele. Mudou o nome de Sara. E falou, de Sarai. E falou. Por que Sara riu? Olha o sinal. O sinal veio depois. Mas Abraão, a semente real de Abraão, tem condições de identificar Deus antes dos sinais. Tem gente que precisa de sinais para você identificar Deus. Não, Abraão viu o homem de pé sujo. Vem 3 ali. Não, um é o Senhor. Ele já sabia. Um é o Senhor. Não tenho dúvida. Fica aqui, assenta aqui que eu vou buscar um pouco d'água e eu vou lavar seus pés.
Aleluia. Como é bom isso. Aquilo foi uma confirmação, porque mostrava que a revelação estava correta. Abraão viu Deus. É aquilo, esse parágrafo 168 aqui. Ó. E Abraão, depois da revelação, ele viu aquilo e ele soube que havia um só Deus. E agora ele viu esse Deus em carne. Abraão sabia, há um só Deus. Gente da América do Norte, vocês viram, sabem que há um só Deus, mas vocês viram como Abraão viu? Abraão sabia, há um só Deus, mas a revelação foi que fez Abraão ver que havia um só Deus, porque o Deus do céu estava na casa de Abraão, o Deus do céu estava nos Estados Unidos, numa carne chamada William Branham, o Deus do céu, o Deus do Calvário, o Deus da intercessão, estava nos Estados Unidos. Abraão viu, ele teve uma revelação, que Deus é um. Como esse povo pode ter andado com o irmão Branham, teólogo andou com o irmão Branham, e depois vem e diz que Deus é um e Jesus é outro. Como pode uns homens desses, que é muito melhor do que nós, sabe muito mais do que nós, mas não tem revelação, como Abraão teve revelação. Abraão olhou e disse, não, agora sim, agora eu vejo, agora eu sei que há um Deus. E esse Deus está aqui comendo carne comigo. E esse Deus está comendo bolo na minha casa. E esse Deus está comendo manteiga aqui na minha casa. E esse Deus, eu lavei os pés dele. Será que alguém que lavou os pés do irmão Branham entendia que estava lavando os pés de Deus? Não é como nós aqui, irmãos, que agora nós falamos, você é Deus em morfe também. Então, quando eu vou lavar seus pés, eu tenho que sentir que estou lavando os pés de Deus. Mas lá era a verdade, meu irmão, lá era o real. É isso que você tem que ver. Há 2000 anos atrás foi o real que Abraão viu lá atrás. Há 2000 anos atrás, o real chamado Jesus Cristo. A semente real de Abraão, Jesus Cristo. E agora ele prometeu que faria isso nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. E nós já sabemos, irmão Branham pulou aqui e disse, vamos deixar os dias de Noé de lado, porque é os dias de Ló que são os nossos dias. E esta é a verdade, porque os dias de Noé, casamento, divórcio, você fala muito nisso daí, mas os dias de Ló foi os dias do fogo. E eram aqueles dias que o profeta estava pregando na terra. Escuta, aquilo foi uma confirmação, porque mostrava que a revelação estava correta. Agora ele viu, não, Deus é um só mesmo. Eu vi ele. Deus é um. Agora, Deus é um, Abraão viu ele, era Elohim. Deus é um, a prostituta viu ele, é Jesus. Deus é um, os americanos viram ele, é Branham. Deus é um, é Deus em morfe, e cada tempo, Deus em morfe. Deus mudando de máscara. Aleluia. Que Deus nos dê graça para viver uma vida, como diz o profeta, é sua vida digna do Evangelho. Tem hora que nem a vida é digna do Evangelho. Tem hora que a vida não é digna da mensagem que nós temos. Falei, meu Deus, que mensagem. E nós aqui um fracasso nessa terra. Sempre temos que pedir perdão, misericórdia. Diz, mas é assim que eu quero mesmo. Prossiga, prossiga. Você está consertando, sempre consertando. A vida do cristão na terra é assim, sempre consertando. Como diz o hino, sempre melhorando. E cada dia você está consertando, se aperfeiçoando, alcançando uma fé, cada dia em maior proporção, até ela penetrar como fé de rapto, que será uma mudança súbita, uma saída súbita da terra. Aleluia. Elohim mostrava que aquele que ele tinha chamado Elohim estava certo.
porque ele era a palavra. Aquilo era Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes e discerne os pensamentos e intenções do coração. E quando Abraão viu aquilo, eu quero que você guarde bem, Abraão viu aquilo o quê? Abraão viu Deus em carne. Abraão viu Deus em 16 elementos. Quando Abraão viu aquilo, ele diz, a revelação é correta, é um Deus mesmo, isso é deidade. Quando eles estão falando aí de deidade e mostrando que o filho é um e o pai é outro, dentro do país deles, a deidade estava ali, a deidade, Deus numa carne, Deus era brana, Deus é uma carne, e as pessoas não perceberam. Quem lê isso na mensagem e não percebe, irmão, não adianta você querer colocar diante deles. Isso não é para eles. Isso daqui é coisa para eleito. Eleito toma isso e crê mesmo. Escuta aqui, E quando Abraão viu aquilo, ele teve certeza de que ele poderia chamá-lo Elohim. Ele era a palavra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Era o mesmo ontem, nos dias de Moisés, hoje, nos dias de Paulo, para sempre, eternamente, nos dias de Brana. Esse é o para sempre, é o final das eras. 178, Jeová Jireh, segunda parte. Note que quando Jesus, a semente real de Abraão, entrou em cena, ele revelou-se para a semente natural de Abraão. Guarde bem. Note, quando Jesus, a semente real de Abraão, entrou em cena, ele revelou-se para a semente natural de Abraão, sob o mesmo sinal, há 2000 anos atrás. Jesus, a semente real de Abraão, entrou em cena e manifestou a semente natural de Abraão, que eram os judeus. E eles o chamaram Belzebu. Aquilo cegou os incrédulos, os cegou e os fez blasfemarem, e enviou-os ao inferno. Mas aquilo deu visão eterna aos crentes, aleluia, que estavam ordenados para a vida eterna. É a mesma luz que te mostra o caminho, cega o outro para não ver o caminho. A mesma luz que te mostrou o novo nome, para e cega os egípcios da mensagem para não ver o novo nome. É a mesma luz, era a mesma coluna de fogo que parou entre Egito e Israel. Para Israel ficou claro, para o Egito ficou uma escuridão tremenda. Era a mesma luz. Por isso a espada de 2 gumes, a palavra de Deus, ela corta e dá vida, te revela, te mostra a palavra, te mostra a verdade, te mostra Deus em carne. Se Deus estava em carne, chamou Jesus. E o profeta diz que é a mesma coisa, que repetiu aqui agora, nesses dias de Sodoma. Deus outra vez em carne. Se Deus estava em carne, ele chamava Brana. Ou você pensa que Deus em carne chamava Billy Graham? Era Brana mesmo que Deus chamava. Note, Jesus prometeu que nos últimos dias, logo antes da vinda do Filho do Homem, ele viria e revelaria a si mesmo, quando os dias do Filho do Homem está sendo revelado. Era quando o profeta estava pregando. O Filho do Homem estava ali, Cristo no profeta. Esta semente real de Abraão veria o mesmo sinal. A semente natural de Abraão viu estes sinais em Cristo. A semente real de Abraão, vamos dizer o povo dos Estados Unidos, deveriam ter visto a mesma coisa, os mesmos sinais no irmão Brana. Ali estava a semente real, Cristo manifestando para o povo. Agora observe, quando ele disse isso em Lucas 17, 28 a 30, e como foi nos dias de Sodoma, agora Jesus disse isto, e como foi nos dias de Sodoma.
Eu não sou responsável. Escuta. Agora Jesus disse isto. O profeta disse: eu não sou responsável por isso. As pessoas querem responsabilizar nós, responsabilizar um profeta. Diz: eu não sou responsável por isso. É ele quem diz: eu sou responsável por dizer isto. Dizendo que ele disse, mas Jesus disse assim: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora observe, nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado para a sua igreja. E o povo não pôde perceber isso? Como para Abraão, 180, ele era Deus. Vocês estão entendendo isso? Como para Abraão, reticência. Ele que manifestou para Abraão, ele era Deus. Ele continuou vindo, confirmou o pacto, reconheceu quem ele era e seu nome mudou. Note, ele mudou logo antes dele subir na colina. Deus mudou o seu nome e olhar a Sodoma logo antes do filho prometido vir. Ele já mudou o nome. Vocês estão esperando o nome mudado para depois do arrebatamento? Não, era para os dias do Filho do Homem, provando que era o Filho prometido vir. Você está esperando o arrebatamento, que Jesus Cristo vem nos ares, mas o Filho prometido era para vir na terra, que era Filho do Homem. O Filho prometido era Filho do Homem, é nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Quando foi que isso aconteceu? Já faz 40 anos que aconteceu, mais de 40 anos que isso aconteceu, e as pessoas não perceberam. Ali mudou o seu nome, ali, ó. Seu nome mudou. Será que não pode perceber que houve a mudança de nome ali também? Não, eles não podem, porque eles não conseguem ver os dias de Sodoma. Eles não conseguem ver o que está acontecendo. Eles continuam fazendo as suas grandes orações, pedindo a Deus, como Ló, dentro de Sodoma: ó Deus, ajuda esse povo, salva alguém. Ou o ministério de Ló dentro de Sodoma. Você pensa que houve mudança de vida? Não, Ló pregou para todo mundo, mas o povo não mudava de vida. Você pensa que os homossexuais mudaram de vida? Não, Ló pregou, mas eles não mudaram de vida. Eles continuaram do mesmo jeito. Até o ponto dos anjos chegar na casa de Ló e aqueles homossexuais rodear a casa de Ló, bater na porta e dizer: onde estão aqueles homens que entraram na sua casa? Traz eles para fora, para que abusemos deles. Eles eram homossexuais, queriam até tomar os anjos. Eles sabiam que os anjos tinham forma de homem. Eles queriam tomar os anjos. Aí Ló dizia: eu dou minhas 2 filhas virgens para vocês. Ele disse: não, nós não queremos mulher, não. É a decadência moral de hoje. Homem não está querendo casar com mulher, está querendo casar com homem. Existiu em Sodoma também assim. Nós estamos vivendo em tempos idênticos. Existiu em Sodoma, homem amando homem. De primeiro, quando a gente era menino, falava isso. Mas isso não pode acontecer de jeito nenhum. Hoje, se você ver a foto, se você olhar na televisão, você vai ver ele beijando ele e ela beijando ela na boca. O irmão Branham mostra que não deve, até o ósculo que é dado, ele diz: você deve dar abaixo aqui no pescoço, porque na boca é exatamente onde provoca as glândulas sexuais. Você não pode beijar na boca. Aí fica o homem beijando na boca de homem e mulher beijando na boca de mulher. Para fazer uma coisa clara, se você tem costume, se você já fez isso, pare de fazer. Já cria suas filhas beijando na boca das suas filhas. Isso é errado. A mãe, a própria mãe até, beijando na boca das suas filhas. Você já está ensinando uma coisa errada para ela. Existe muito isso hoje, mas se alguma cristã faz isso, se alguma branita faz isso, saiba que está errado. Ensina ela o que é correto. E não esta coisa já da forma pervertida. O amor de mãe não é isto de beijo na boca da filha.
Amém? Entenderam? Que dia estamos vivendo? Que hora? Esta é a semente real de Abraão. A semente real de Abraão, ela não é enganada. Deus não deixa ela sem a revelação. Deus falou: eu não vou deixar Abraão sem saber disso. Deus diz: eu não vou deixar Brana sem saber disso, e o povo de Brana sem saber disso. Você sabe o que era Deus dizer? Através da boca de William Brana: não vou deixar o povo ficar sem saber dos trovões, sem saber o que é a terceira etapa. Vou dizer. Foi, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Isto era Elohim falando aqui na terra. Quando Elohim, numa carne, pregou os ungidos dos últimos dias. Pai Celestial, eu posso gritar, eu posso fazer força, isso não vai adiantar. Somente o eleito é que presta atenção na palavra e diz: eu creio. Eu sei que isto é verdade. Eu sei que não posso ser enganado. Obrigado, Pai, por esta luz que o Senhor derramou nesses dias finais, através do ministério de William Marion Brana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eis agora os 7 selos que a Bíblia mencionou. Cada um foi revelado como Elias nos falou. Foi o anticristo fingindo de Cristo, fazendo uma guerra na escuridão. Mas Deus revelou todos os mistérios, enviando a águia e tirou a noiva do inferno. Sete eras da igreja é assunto já passado. Os trovões e os 7 selos já estão bem revelados. Foi o anjo forte, trouxe o livro aberto, deu ao 7º anjo as revelações. E agora, eleitos, é somente crer e deixar o mundo com as suas interpretações. O irmão Brana trouxe a noiva, a fé de arrebatamento. Os milagres e os sinais não preocupam